Bem-vindos a mais um CorretorCast, o podcast de corretor para corretor, podcast da Rede Gaúcha de Imóveis. A Rede Gaúcha de Imóveis, a maior rede de imobiliárias do sul do Brasil. E hoje estamos aqui comemorando 28 anos da Rede Gaúcha de Imóveis, com meu grande parceiro César Esperindi, o parceiro mais antigo da Rede Gaúcha de Imóveis. E hoje a gente vai contar um pouco da história do César e vai contar um pouquinho da história dessa Rede Gaúcha aí também, que já passou da maioridade há muito tempo, né? Bem-vindo, César. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado pelo convite, obrigado por participar desse programa já consagrado entre os corretores, entre a comunidade de Porto Alegre. Muito bom, César. E antes da gente entrar na nossa pauta aí da Rede Gaúcha, né? Eu sempre procuro perguntar para os nossos convidados aí, né, da onde surgiu a ideia de ingressar no mercado imobiliário, se foi uma coisa que surgiu inesperadamente, veio depois, como é que foi o início do César Esperindi na imobiliária que hoje está no bairro Rio Branco, né? Tem em Caxias também, né? Tem a filial em Caxias. Tem em Caxias também. Sim. Então, uma mega imobiliária ali no bairro Rio Branco, consolidada, todo mundo já conhece, né? Em Caxias do Sul também. Como é que surgiu essa ideia? Começou direto de corretor, começou com a imobiliária? Conta pra gente um pouquinho. Na realidade, ela começou com meu pai e minha mãe, tá? Eu era oficial do Exército, oficial R2, estava na ativa, né? Em pleno trabalho, em 1971, 72, 73. A minha irmã ficou doente e eu tive que pedir, como o meu tempo de quartel eram só 4 anos, é oficial temporário, né? Eu tive que pedir licença para poder tratar de assuntos de família. Aí eu saí em agosto de 73 e comecei a trabalhar com meu pai. Aí eu fiz, em 75, o curso de corretor, aí constituímos a empresa em 1978, esse ano nós completamos 45 anos de empresa. Começamos com uma pequena administradora de imóveis, meu pai era procurador do Pontos Pobres de Santo Antônio, na fundação. E aí começou o baile, né? Vamos chamar assim, né? Comecei a gostar. Na realidade, surgiu uma oportunidade e eu abracei a oportunidade. E nós estamos aí até hoje, tá? O foco sempre foi a parte de administração de imóveis, administração de condomínios e compra e venda numa escala bastante pequena. Mas com os anos, onde está a sede da imobiliária hoje, era a residência dos meus pais. Eles acreditaram em que se eu demolisse a casa e fizesse um prédio, né, era muito audacioso para essa época, mas vamos lá. Então, eu demoli a casa, fiz o prédio da imobiliária em 2 andares. Aí, em 2005, nós ampliamos, botamos mais 2 andares em cima. Hoje, nós temos 800 metros de área construída e tocando a vida, né? E chegamos a ter, na época, aí nos anos de 2009, 10 e 11, chegamos a ter 45 corretores atuando ali, um andar inteiro era de vendas. Aí, no final de 2012, começou a cair bastante as vendas, né? Aí nós diminuímos o grupo, hoje são 12 corretores, né? Bem conhecedores do mercado, com bastante experiência. Então, a gente mantém um grupo todo trabalhando e em Caxias do Sul nós fomos para lá para administrar um prédio. Hoje nós temos 135 prédios administrados, mais uma carteira de locações bastante importante, mas não temos compra e venda. O mercado de compra e venda lá é um pouco mais complexo, porque as construtoras elas colocam corretores de plantão, pagam um valor menor de taxa de corretagem, tá? E o mercado de terceiros lá é bastante restrito, tá? Tem mais o mercado de construção civil de Caxias é muito pujante. Nós temos Caxias é a segunda maior cidade do estado, tem mais de 500 mil habitantes, um polo metal mecânico muito importante para o Brasil, produz muito, a renda per capita é bastante elevada, então consegue-se colocar imóveis de alto padrão com preço menor do que o daqui, mas com espaço bastante interessante. Sim. Então, começou em Porto Alegre já há 40 anos, né? 45. 45? 45 anos. E Caxias está quantos anos? 17. 17 anos 17 anos em Caxias. Barbaridade. É uma história, né? O mercado de Caxias é muito difícil, mesmo tendo o sobrenome de italiano, tá?
eles têm muito receio com pessoas que chegam de fora para trabalhar lá. É bastante fechado. Os gringos são difíceis. São bastante difíceis. Maravilha. E, César, hoje, como é que o mercado ele mudou bastante, né? De 45 anos para cá, né? Sem dúvida. Deu uma reviravolta. E hoje, quais as dificuldades, a gente trazendo pro corretor de imóveis, né? Quais as dificuldades que tu vê hoje? Agora, antes, fora dos bastidores, a gente estava conversando sobre a oscilação, né? Sim, do mercado. A minha imobiliária trabalha mais na área de vendas, né? Da oscilação do mercado, né? Como é que tu vê, quais as dificuldades que tu vê que os corretores mais enfrentam no dia de hoje? Primeiro lugar é a quantidade de leads, né? Como antes a gente captava o cliente pela offline, que era jornal, né? Anúncio classificado. Hoje a dificuldade de pegar um lead quente, né? Então, o que a gente busca, né? E esse lead quente ele está muito mais competente, porque ele conhece o mercado tanto quanto os corretores. Ele sabe quanto é que está o preço do metro quadrado, ele sabe os lançamentos que estão sendo feitos. Tá? Então, ele já vai com uma lista de alguns imóveis que ele já pré-selecionou. Até antes não tinha Zap, não tinha o LX, não tinha Imóvel Web, essas plataformas todas, né? O Viva Real e tal. Então, eles procuram antes e estabelecem qual é a região que eles querem, quais são os benefícios que ele quer, quais são as conveniências que eles estão buscando. Então, ele vai mais ou menos pronto, tá, para o corretor. E o corretor que não tiver foco e que não tiver conhecimento do imóvel, dos imóveis ofertados, ele fica à margem dos negócios, entendeu? O corretor tem que ter muito foco mesmo e muita transpiração. Ele tem que trabalhar com... E tem aquela coisa, né? Qual é o que ele busca? Ele tem que buscar um negócio, é o core business dele, né? Ele tem que estar interessado em vender, ele tem que estar interessado em fazer negócio, ele tem que conhecer mercado, e para isso é dedicação 24 horas. Hoje, inclusive, eu estava conversando com a minha equipe, né? E a gente estava conversando um assunto bem polêmico, que é a questão de só o corretor de imóveis. É uma briga que o Cresci tem, né? Só do corretor de imóveis vender imóvel, né? Sim. Somente o corretor de imóveis. Mas eu acredito que a gente vai conseguir superar essa briga quando a gente tiver colegas, não sei se tu concorda comigo, treinando mais e se capacitando mais, né? Porque, por exemplo, a gente vê um advogado estuda 5 anos, faz a prova da OAB, né, estuda sobre direito imobiliário, inclusive, na faculdade, não se especializa porque a faculdade é mais ampla, mas depois ele pode se especializar. E a gente, às vezes, vê um corretor de imóveis, não faz curso, não faz um treinamento. É fundamental o treinamento, né? Isso aí é como uma atividade física, né? Tu quer obter um resultado, tu tem que trabalhar, tem que treinar, repetir. É que nem a coisa, o Oscar, né? O nosso grande cestinha do basquete brasileiro, né? Depois de uma partida, o cara ainda ficava metendo bola lá, o cara jogava 1000 vezes a bola para poder entrar. Cristiano Ronaldo, o cara, como é que acerta tanto gol de falta? Porque o cara, depois do jogo, ele vai ainda bater não sei quantas faltas. Então é assim, tu tem que treinar muito. E tem que se atualizar, porque tem corretores que não se atualizam. O que aconteceu, vamos dizer, lá na década de 2010, né? O mercado teve uma enxurrada de novos corretores. E a galera vinha do mercado de automóveis, uma galera vinha de mercado de confecção, de loja, de varejo. Pô, eu quero ganhar mais grana, preciso faturar. E os caras saíam do mercado que eles atuavam e iam para o mercado imobiliário. Mas acontece o seguinte, eu sempre tive uma premissa assim, sabe, Vinícius? O cara que vende um parafuso, ele vende um navio. O cara tem que ser vendedor. E ele, se bem treinado, ele vai vender imóveis. Mas a turma não quer treinar, a turma não quer se aperfeiçoar. Então, fica mais complicado. Tanto é que quando tu vê corretores
que desempenho melhor, corretores com resultado melhor, aí tu vai ver o currículo do cara, o cara fez curso disso, daquilo, marketing digital, desenvolvimento pessoal, locução, tudo mais. Foto, tudo mais. Aí o cara adquire um conhecimento bastante apurado, né? Inclusive para o corretor que está nos escutando aqui, a gente tem recebido muito feedback de colegas de profissão que no nosso CorretorCast aqui o pessoal tá tirando muita coisa boa, né? Inclusive pessoas, tem um rapaz que trabalha no litoral, que todo podcast ele me chama ali, ele tem meu WhatsApp, né? Ele me chama ali no WhatsApp, muito bom o que aquele teu convidado falou, aprendi muito. Porque tu tem que buscar conteúdo, né? 45 anos de profissão, né, pessoal? 45 anos de imobiliária, né? Eu tenho que escutar quem já está no mercado há longo tempo, né? Porque é importante isso eu falar também, né, César? O feijão com arroz continua funcionando, né? Sem dúvida. Feijão com arroz lá dos primórdios, sem dúvida, né? Continua sem dúvida. funcionando. É que o feijão com arroz tem que ser bem feito. E para ser bem feito tem que conhecer a receita. Às vezes eu digo para os meus corretores lá, né, quando acontece a reunião, né? Olha aqui, pessoal, para mudar o sabor deste bolo, não adianta reclamar. Tem que mudar a receita, senão tu vai ter o mesmo sabor sempre. Não está conseguindo performar. O que precisa para performar? Eu preciso conhecer imóvel, eu tenho que buscar cliente, eu tenho que aumentar a minha rede de conhecidos, de pessoas potenciais clientes. Eu tenho que me divulgar no Instagram, eu tenho que me relacionar no Facebook. Todas essas mídias digitais que nós temos, essas plataformas todas, elas chegam longe, né? Não é nada, não é nada. Bom, mas eu acabei fazendo investimento de divulgação de um determinado imóvel de R$100 e vendi um imóvel de R$1 milhão. Quer dizer, é claro que tem uma turma jovem que conhece e detém essa tecnologia e tem a turma antiga que não é tão ligado ou tão desenvolvido com o relacionamento digital, né? Mas então, para isso, tem que buscar ensinamento, tem que buscar treinamento. Não, e o básico é importante tu fazer e esses, a rede social, isso daí é o temperinho que tu vai botando a mais, né? Exatamente. Fazendo o básico bem feito, tu já vai ter sucesso no mercado imobiliário. E tu colocando esse temperinho a mais aí, rede social, anúncio patrocinado, sabendo usar, inclusive agora, a inteligência artificial para criar texto. Sim, LGPT, né? Claro. Texto web também no anúncio de imóvel, né? Então, tu sabendo isso daí, ele já vai te dar. Mas agora, tu conhecer imóvel, colocar agenciamento, atender bem cliente, tá bem vestido no atendimento, isso daí faz toda a diferença, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E, César, quando tu iniciou no mercado lá, foi só alegria ou foi altos e baixos? É importante, porque tem muita gente começando no mercado aí. Às vezes eu vejo uns aí que a primeira turbulência já salta fora, né? É verdade. Quer ver uma coisa? Em 1985, já faz tempo isso, hein? Vai fazer daqui a 3 anos, 40 anos, né? Pô, tem muita galera aí, muita gente jovem que não tem nem 40, né? Entrando no mercado. Mas em 85, eu me lembro muito bem que o meu negócio não era compra e venda de imóveis assim avulso. Nós fazíamos bastante venda de imóveis a preço de custo, que era grande, tinha 2, 3 empresas em Porto Alegre que vendiam horrores, tá? Construíam a preço de custo, e nós vendíamos, na realidade era vender pão quente, entendeu? É padaria, assim, eu tirava pedido para clientes. Tu vende a preço do custo da obra, né? Exatamente. Só tem a taxa do administrador. A taxa de administração era 10%, tal, o pessoal nem dava bola. E eu vendia, eu tirava, na verdade, eu tirava pedido para os clientes de carteira de locação. Vendia prédio de 14, 15, 16 apartamentos, 20 apartamentos, nós vendíamos numa semana. Imagina. Tá? E aí eu cresci a nossa carteira de administração sistematicamente, era um crescimento assim gigante. Mas em 85 me gravou muito porque
85, fevereiro de 85, eu estou indo para a praia com meu pai e escutamos no rádio intervenção do Banco Sul Brasileiro. E eu fazia cobrança de alguns aluguéis pelo Sul Brasileiro. Pô, foi um desarranjo total o final de semana, né? O que nós vamos fazer? Dinheiro bloqueado e tal. Não, mas o Habitasul também estava de pé aí, tranquilo, vamos... Aí, quando a gente volta segunda-feira de manhã, às 9 da manhã, intervenção no Habitasul. Bom, então nós estávamos com as mãos algemadas, vamos dizer assim, não sabia para que lado se mexer, né? Aí eu tinha um colega meu de faculdade que era gerente de um banco novo que tinha entrado em Porto Alegre, ali na Siqueira Campos, na Paineira, Banco Crediplan, que não existe mais. Tá? Aí o cara disse, olha, César, eu te conheço, vem aqui que eu te dou um cheque especial e a vida segue. Aí fui lá, peguei, assim, números de hoje, seria um cheque de 3 milhões. Sim. Tá? Aí eu comecei a pagar os meus clientes, e a roda andou, Sim. seguiu. Aí começaram a liberar os créditos dos 2 bancos, tal, com a intervenção do Banco Central, bom, muito bem. Aí, em 90, entra o Collor, Zélia Cardoso de Mello, nos deixou com 50 pilas da época, que eu não me lembro qual é a moeda, né? Assim, nos deixou engatado, né? Também, banco tudo fechado. Assim, aí nós começamos a pagar cliente e receber dinheiro através de escambo. Eu tenho que pagar para o Vinícius, mas eu tenho que receber do Pedro, então eu pego o crédito do Pedro, passo para o Vinícius. Então, uma loucura. Então, o que a gente passou de instabilidade financeira e econômico-financeira no país, ainda bem que a gente não está passando por isso, não tem previsão de passar. O país está crescendo, tem uma taxa de crescimento, mesmo com algumas contas, né, mais difíceis, mais conversa mais complicada, mas função de quem era o governo A, isso aí passou para o governo B, bom, não interessa esse tipo de negócio. Mas, assim, a experiência que a gente teve nesses momentos, tá, da economia instável foi muito grande. E com o advento do Plano Real, aí sim, aí começamos a navegar em mares mais calmos. Tá? Então, a gente aproveitou o vento, né, e ajustou as velas e vamos em frente. Mas foi bastante difícil. E uma coisa importante, né, a gente vê agora trazendo para as imobiliárias. Hoje eu estou usando o César aqui, que é uma enciclopédia do mercado imobiliário aqui, Obrigado. né, pessoal? Então, assim, ó, voltando para as imobiliárias, eu sei por experiência própria minha também, sou novo no mercado, minha imobiliária tem 6 anos, eu tenho 17 anos de profissão, né? Mas eu vejo muita imobiliária abrindo e fechando, né? Hoje a Esperinde é uma imobiliária completa, o que tu pode chamar é uma imobiliária, né? Porque ela tem administração, ela tem locação, ela tem venda, tem o que mais? Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Compra e venda, administração de locações e administração de condomínio. E a administração de condomínio. Seguro, essa coisa toda não está fazendo ainda. Ah, sim, nós temos uma corretora de seguro também. Ah, viu? Eu sabia que tinha mais alguma coisa. Até eu sei mais a experiência que o César. Então, estamos com uma parceria com uma outra empresa aí fazendo uma incorporação. Olha aí, viu? Mas nós fazíamos até a década de 80, final de 80, eu construía com meu pai. Nós fazíamos, depois que eu aprendi a fazer preço de custo, então eu comecei a fazer preço de custo, né? Então eu chegava na obra todos os dias, às 7 da manhã, era eu mesmo que fazia isso, não mandava ninguém, pegava o ponto do pessoal, fazia a relação de suprimento para aquela semana, com o mestre de obra, ia para o telefone, que não tinha internet, não tinha nada disso, né? Ia para o telefone fazer cotação de preço com o Hermann, com o Schreiner, com o Gerdau, comercial Gerdau, Ferro e tal. Então, eu aprendi isso cedo, né? Então, agora nós voltamos a fazer esse braço de incorporação com uma parceria, com uma outra empresa. Muito bom, muito bom. E aí, o ponto que eu queria chegar, tu acha tu também acompanhou inúmeras imobiliárias entrando e saindo no mercado, é um entra e sai, um abre e fecha, um abre e fecha. Quanto é importante tu ter uma imobiliária assim com vários setores, né? No meu entendimento, hoje eu trabalho somente com locação e venda. Sim. Mas eu sei que quando a minha venda não está boa, a minha locação me mantém. Exatamente. Né? E assim a gente vê.
Tu acha importante uma imobiliária ter todos os setores para realmente ela ter uma vida longa no mercado? Com certeza, tá? Com certeza, e vou dizer mais assim, por experiência, tá? Muitos corretores que acabaram saindo de empresas de maior porte, eu acho que tu, inclusive, trabalhava numa empresa grande, né? Mas tu tem o conhecimento da gestão, que é fundamental, porque muita gente que saiu de empresas grandes, bom, vou botar em uma imobiliária, e aí ele se dá mal porque ele não tem a capacidade, o conhecimento, a capacidade até pode ter, mas o conhecimento da gestão e gerir pessoas, gerir negócio, gerir administração é uma coisa complexa, porque tu mantém a tua carteira de administração no teu relacionamento com clientes. E esses clientes vão te exigir todos os meses, se não todos os dias até, né? Querendo retorno do imóvel que não foi alugado, e do imóvel que foi alugado, que não foi pago, e tem essa série de coisas, né? Que a gente sabe. Então, nós temos que ter, assim, é muito importante isso, assim, porque é uma receita recorrente, que, como tu disseste agora, né? Quando a venda está mal, a locação ajuda a pagar a operação, né? Isso é fundamental. Mas a pessoa que for fazer isso, o corretor for fazer isso, ele tem que gostar de fazer a gestão. Ou então trazer para junto dele alguém que faça a gestão. A gestão como um todo, né? Gestão de pessoas, gestão de negócio, gestão de planejamento e gestão financeira. Porque a gente observa assim que tem várias empresas que se deram mal no mercado porque descuidaram de algum item desse leque de informações, né? Principalmente na área de gestão financeira. As pessoas acabam se perdendo porque pensam que estão ricas, mas o dinheiro é de terceiros, né? Então a gente tem que cuidar disso. É isso daí. Que nem quando tu trabalha com um corretor, né? O que eu já vi de imobiliária que recebe a comissão do corretor, não repassa para o corretor ou demora para repassar. O importante, assim, eu acho até assim, nós adotamos lá o seguinte sistema, né? Negócio fechado, contrato de compra e venda, vai o nome de todas as partes envolvidas. Agenciador, imobiliária parceira, porque é em rede, né? Imobiliária parceira, corretor do negócio, a empresa que agenciou, a empresa que está vendendo, então está ali e já qualificado com as devidas contas, com os devidos CPFs ou CNPJs, que é para não ter problema de imóvel lá depois na frente. Também. Né? Vai direto. Vai direto. Vai direto. E César, entrando aqui na aniversariante do dia, né, na Rede Gaúcha de Imóveis, aí 28 anos, né, a rede mais antiga do sul do Brasil, né? Muito, muito gratificante em participar, né? Sem dúvida. César, eu estou como presidente, o César está como tesoureiro, é o eterno tesoureiro da Rede Gaúcha. Quantos anos como tesoureiro? Pô, muitas gestões. Já fui presidente também, eu acho que 2 vezes, mas na realidade é isso que nós estávamos falando há pouco, né? O controle financeiro das coisas ajuda muito tudo, a toda uma estrutura. Então, assim, eu gosto de fazer isso, não me sinto sobrecarregado, acho que, inclusive, deixa a rede mais tranquila para poder desenvolver outras áreas, né? No Brasil já tiveram várias redes, né? E muitas delas encerradas, ou foi comprada por algum grande grupo, alguma assim, mas a Rede Gaúcha aqui realmente é bairrismo, né? É bairrismo, né? Tá até com as cores do Rio Grande do Sul aí, que é as cores da Rede Gaúcha, né? É verdade, é verdade. A gente veste a bandeira do Rio Grande aí, né? Não tem. E conta pra gente aí como é que iniciou a Rede Gaúcha lá, como é que foi o início da Rede Gaúcha? A Rede Gaúcha é bem interessante. Eu não fiz parte do início, né? Mas eu conheço a história. Tá? Se reuniu na época, era o Gilberto Cabeda, da SIM, o Renato Jäger, da Interplan, se não me engano, o Rogério Pereira também, da ex-Hiper, né? Acho que era Rial. Era Rial, né? Ele era sócio da Rial, mas se reuniram lá umas 5 ou 6 pessoas. Tá? E o Enio Sandler também, que era pré-Dilar, tá? E se reuniram e disseram, vamos fazer uma rede, tal. E aí se reuniram, fizeram uma ata, tal, e se reuniram e começou a rede, né? E aí no meio eu entrei já faz 26 anos, entrei 2 anos depois,
Aí foram sendo convidados empresas assim que tinham uma boa reputação no mercado, para não trazer para dentro da rede pessoas que tivessem algum desgaste com os fundadores, né? Então nós entramos, tal, e aí começou a crescer, entrou o Walter da Exame, né? E foi crescendo. Entrou a Triene na época, tal, né? E era a imobiliária City também estava, o Serginho Pereira era vivo, né? Já faleceu. A Condosul, Paulo Otzberger também já falecido. Então ela foi crescendo, né? E qual é o fundamental disso, né? É o bom relacionamento entre os empresários, os donos de imobiliária, mas fundamentalmente um bom relacionamento entre os corretores. Isso aí funciona, sabe? Funciona porque tudo que é assim, algum desgaste que possa ter, os próprios diretores de empresas ajustam isso, ajustam com a rede. O estatuto da rede foi muito bem construído, muito bem trabalhado para essa finalidade. A estrutura da rede hoje é bastante eficiente e eficaz para um grupo de pessoas. Então, assim, é uma experiência muito boa a venda em rede, tá? É uma experiência assim que a gente pode dizer que entre as pessoas existe um respeito bastante profissional, sabe? Isso aí é muito bacana mesmo. É um registro muito bom que eu tenho para fazer. E uma questão importante que o César tocou aí na Rede Gaúcha de Imóveis, né? Que para entrar na Rede Gaúcha hoje, a gente vê hoje, já existem inúmeras redes, né? Inúmeras junções aí de imobiliária que a gente vê, ou inúmeras franquias, né? Eu, inclusive, já tive franquia, né? E aí a gente vê, né? Ele pega o cara lá que se aposentou do banco, ó, te dou uma franquia. Pega o cara lá que trabalhou 30 anos numa empresa, pegou uma aposentadoria, ó, eu acho que tu tem que abrir uma imobiliária, vou te dar uma franquia aqui, né? E inúmeros casos aí, ou pega o cara que é do mercado imobiliário, mas tem meses de mercado imobiliário, ó, vou te dar uma franquia aqui, entra aqui na minha rede de franquias. A Rede Gaúcha, para te entrar, tem toda uma... Tem um protocolo, né? Tem todo um protocolo. Tem todo um protocolo. Tu tem que ter quantidade de corretores, tu tem que ter uma quantidade de carteira, tem que ter uma estrutura, tem uma ficha cadastral que é feita uma avaliação socioeconômica da empresa. Assim, a gente sabe quem está entrando na rede, né? A diretoria toda da rede sabe e os parceiros todos depois ficam sabendo. E não tem contra algum, porque aquilo que até tem um parecer do nosso jurídico para esse tipo de coisa, né? Então, nos facilita muito. É feito um cadastro e aí passou pelo cadastro, o cadastro, então, toca em frente à rede. Nós estamos hoje com 56... Quase 60. Quase 60 59, associados, né? Então, assim, é fundamental, porque é uma troca de... Antes nós não tínhamos no litoral, nós não tínhamos na serra, onde nós estamos já colocando bandeira nesses locais todos, né? E facilita muito, né? Pega um cliente aqui que queira vender um imóvel na praia, tu sabe com quem tu está falando, né? Ou um cliente aqui que queira comprar um imóvel na serra, tu também sabe qual é o teu parceiro, né? E o negócio importante da Rede Gaúcha ali, porque a gente tem esse parecer jurídico, né, que a empresa precisa ser idônea, o sócio da empresa também, né, tem que estar com a ficha realmente bem limpa, né? E além disso tudo também a gente leva em consideração a indicação, né? Se teve algum atrito com algum associado, exatamente, já pode ser vetado também, né? Claro, sem dúvida. Como já foi em números aí, né? Que a Rede Gaúcha, né, o que acontece nos Estados Unidos, tá? O sistema de rede funciona não por associação, né? Mas assim, ó, um cliente que queira comprar um imóvel na Flórida, né, que é a região das férias do pessoal, ele contata o corretor desse cliente, contata com o corretor da Flórida para fazer um negócio na Flórida, né? Assim como na Califórnia, então, ou dos Estados Unidos, de uma certa maneira, assim, é uma rede que é uma rede, vamos dizer assim, não oficializada, mas profissional, de profissional para profissional. Né? O comprador tem o seu corretor
e o vendedor tem o corretor dele. Né? Uhum. Isso acontece muito em Punta del Este, no Uruguai. Uhum. Tá? E o Uruguai todo, eu tenho um conhecido meu que o cara tem fazenda aqui no Rio Grande do Sul, e o conhecido meu disse, olha, quero comprar uma fazenda no Uruguai, tu tem como mexer isso? Olha, eu liguei para uma pessoa de lá, um escrivão de lá, disse, olha, eu posso te botar em contato com o corretor daqui. Então, os corretores, eles atendem os seus clientes. Tá? É assim como nós estamos trabalhando em rede, né? Eu tenho um cliente meu para comprar um imóvel da Castel, tu tem o teu cliente, então a gente faz negócio, né? Não, e a partir do momento que tu está trabalhando dessa maneira, a negociação fica mais leve, né? Sem dúvida, e fica os corretores e os clientes ficam protegidos Isso por um aí. código de ética que a gente pré-estabeleceu. Uhum, Tá? porque o vendedor sabe que o corretor que agenciou o imóvel dele, que é o corretor dele, está protegendo ele, que a imobiliária ele está protegendo. Exatamente. Porque eu posso vender um imóvel da Experind, mas vai o nome da Experind lá também. Exatamente. Antes de eu assinar o contrato, eu tenho que mandar para a Experind e validar o contrato. Exatamente. Não é? Isso é fundamental. Então, o trabalho, a rede vem, a gente já viu outras redes que entraram em Porto Alegre, inclusive grandes redes entraram em Porto Alegre, ou entraram no Rio Grande do Sul, né? E entraram pelo um lado e saíram pelo outro, né? Porque é difícil de permanecer 28 anos, né? Não teve até hoje. É porque os princípios são extremamente claros, Uhum. tá? Não tem dúvida nenhuma da forma como nós vamos trabalhar e estabelecer um negócio. Isso facilita muito. Facilita muito. E o que eu acho que é importante também, né, Experind, que a rede gaúcha de imóveis, ela te dá liberdade para trabalhar, né? Sem dúvida. A Experind não passou a ser um nome Rede Gaúcha não, claro que Rede não. Gaúcha / Experind. Todos nós mantemos os nossos Tu continua nomes. sendo Experind. Continua sendo Experind. Uhum. O que é importante é o seguinte, é que a gente acessa um banco de dados, né, de imóveis, que os proprietários são protegidos do acesso. O proprietário ele só tem acesso pelo corretor agenciador. Então, o banco de dados é protegido, não tem problema de infiltrar e querer saber, de querer tirar o agenciamento. É isso aí. Para a imobiliária, então, além dessas vantagens todas de estar numa rede bem protegida, de manter o seu próprio nome e sobrenome, né? Rentabiliza mais para a imobiliária também. Que sem dúvida alguma. Não tem sócio no negócio. Não. Não tem nenhum sócio que não apareça, né? Que não apareça nunca no negócio, não né? tem negócio PF. Não, né? Porque o que dá isso aí não. Mas é impressionante, né? Então, é bom para o dono da imobiliária e para o corretor. Por que tu acha interessante trabalhar em rede? Porque o corretor ele vai estar num ambiente onde ele tem um grupo de corretores colegas de trabalho, ele vai acessar um banco de dados de imóveis bastante vasto, porque tem imobiliárias com 300 imóveis, tem imobiliárias com 600, 800, 1.500, mas ele vai acessar um banco de dados de 25 mil imóveis para poder atender o cliente dele. Quer dizer, é muito mais fácil trabalhar em rede do que trabalhar numa empresa que tem um banco de dados pequeno, com poucos leads. Então, vai ser uma luta incansável, né? E uma coisa importante que eu faço sempre um comparativo para quem vai trabalhar comigo. Tem muito corretor que acha, eu vou trabalhar como autônomo que eu vou ganhar mais. Né? Não, eu vou ser autônomo que eu vou ganhar mais. Não vou trabalhar em imobiliária, não vou. Autônomo todo mundo é, na verdade. Sim, né? claro. Não vou ser vinculado a nenhuma imobiliária, que eu ganho menos em imobiliária. Aí eu falo para ele o seguinte: tu vai trabalhar sozinho. Primeira coisa que vai bater na tua coisa: o cliente vai chegar e vai querer imóvel. O que vai faltar para ti? Tu não tem imóvel. Aí tu já vai ter que bater lá na Castel, lá na Experind, em alguma imobiliária e pedir o quê? Parceria. Claro. Na parceria tu já vai ganhar 50%. Tu vai ter que pagar a internet para te trabalhar, tu vai ter que pagar um escritório para te trabalhar, ou vai trabalhar em casa atendendo mal teus clientes ali em salinha comercial alugada, em tabelionato, né?
vai ter que pagar anúncio para ti, que é uma fortuna, né? Sem dúvida. Uma fortuna. Vai ter que pagar anúncio. Vai ter que pagar um monte de coisa a mais, né? Eu tenho uma listagem lá de coisas. Aí eu fiz o cálculo lá, vai te sobrar 10, 15% da comissão em cada negócio, né? Se tu não tiver o imóvel, né? Então tu ganha menos trabalhando na rua do que trabalhar numa imobiliária com um banco de dados desse. Claro. Né? Claro. E para o corretor de imóveis facilita também essa questão, né? Porque ele tem um cliente, por exemplo, hoje a Esperinde está no bairro Rio Branco. Tem um cliente querendo sair do Rio Branco para a Zona Sul. Sim, eu faço contato lá com a Maciel ou com a Luage e já arrumo imóvel para ele no banco de dados. Já tem o imóvel. Já, claro. A gama pro corretor de imóveis aumenta muito, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aumenta muito, né? E para o cliente, por que tu acha importante comprar com a Rede Gaúcha de Imóveis? Ou vender, né? O cliente comprador ou vendedor, ele vai ter em primeiro lugar, vai ter o seguinte, ele vai estar num grupo de corretores que antes ele poderia, vou levar para a imobiliária tal, que não é da rede. Aí o cara tem lá 15 corretores. A rede hoje tem 600. O imóvel dele vai estar sendo divulgado numa rede extremamente maior. Tá? Então, fundamental isso. Vai ser divulgado no grupo de empresas, tá? Com uma base grande de corretores, de profissionais para ajudar a vender. A velocidade de venda é muito maior numa rede. A divulgação aumenta bastante. A divulgação aumenta muito. Aumenta muito. Tu estava trazendo o exemplo agora, esses dias eu botei chegou um cliente que um amigo indicou um terreno lá na Zona Sul, no Lagos de Ipanema, lá, né? Sim. E aí eu falei, olha, eu não trabalho muito essa região, mas a gente faz parte da Rede Gaúcha de Imóveis, vou passar para um corretor aqui, ele vai cadastrar o imóvel, né? Não levei muita fé no negócio, sabe? Sim. Sabe aquele terreno na Zona Sul, sabe? Eu nem olhei muito, né? Aí eu passei para o corretor, cadastra, dá uma atenção, o cliente tem outros imóveis, ele mora no Moinhos de Vento, né? Ele quer uma atenção especial, quer que tu vá lá, o terreno não tem muito o que olhar, quer que tu vá lá fazer o agenciamento, tirar foto com ele, caminhar no terreno com ele lá, né? E aí não é que o corretor cadastrou o imóvel, acho que foi lá no domingo, na segunda ele cadastrou o imóvel, na terça-feira a Maciel vendeu. Né? Por isso é importante trabalhar em rede, né? O fofo lá da Maciel me chamou, Vinícius, fechei com o teu corretor aqui, me manda a qualificação aí do vendedor. Mal tinha entrado ainda o imóvel na rede, tinha entrado meio que acho que faltava alguma coisa, até acho que faltava autorização de venda, ele tinha recém botado na rede ali o negócio e já os guris tinham um cliente. Porque a importância de trabalhar em rede. Porque às vezes eu vou cadastrar um imóvel no bairro Rio Branco, por exemplo, que está a Esperinde já tem um cliente esperando lá, né? Já tem o cliente na carteira para comprar esse imóvel. O que acontece assim, né? Tu vê que as grandes imobiliárias, né, como Auxiliadora Predial e Crédito Real, elas estão expandindo as redes delas, né? Nós não deixamos de ser a Rede Gaúcha e eles têm cada um, olha a quantidade de franqueados que eles têm. Por que eles estão fazendo isso? Porque esse movimento também tem o mesmo objetivo que a Rede Gaúcha, é vender mais rápido, está dentro de uma base de imóveis gigante e com a quantidade de corretores também, é o mesmo fundamento, né? Então, se não fosse bom, não estariam fazendo. Pegaram, a Auxiliadora Predial fez parte da Rede Gaúcha, a Crédito Real também fez parte da Rede Gaúcha, então fizeram esse movimento todo, né? Sim, porque é uma coisa que funciona, né? Exatamente. E o mais importante, né? Funciona principalmente, é um ganha que o cliente ganha, o corretor ganha, o empresário ganha e não tem ninguém em cima ganhando, né? Exatamente. Ninguém em cima ganhando. São essas três partes que ganham no negócio da Rede Gaúcha, né? Isso é o que é o mais saudável e mantém, né?
Exato. Porque tu vê algumas outras redes de imobiliária, nada contra, eu já tive Não, franquia, claro que não. mas a conta simplesmente não fecha. Não né? fecha, não fecha. Não fecha a conta. Não sobra nada para o dono da franquia. Não sobra nada. Tu sobrevive. Exato. Tu não vive, tu sobrevive. Né? E tu tem pouca autonomia ainda, né? Sim, tu fica engessado dentro da parte. Tem processo e esse processo tem que ser seguido. Eu me lembro que quando eu tive franquia, aí tu quer fazer uma ação no Facebook, uma ação no Instagram. Ó, tem que mandar as artes para aprovar. Tem que submeter ao planejamento. Ó, o cara que está lá em São Paulo, não conhece nada do mercado do Rio Grande do Sul, né? Tá lá não sei aonde, nunca, às vezes nem desceu imóvel. Aqui. Ou nem vendeu o imóvel ainda, pior ainda, né? Tem uns aí que mal foram corretor, né? E hoje estão vendendo franquia. Então, não dá. O mercado imobiliário nosso, uma rede para se manter por longa data, por muitos anos, que nem a Rede Gaúcha de Imóveis, ela tem que ser bom para todos. Sem dúvida. Senão não fecha a conta. Né? E o mais importante, a rede, quem são os donos da Rede Gaúcha? Os associados, né? Os associados. Claro. São as imobiliárias. As imobiliárias. Isso aí é maravilhoso, né? Porque a gente vai decidir qualquer coisa na Rede Gaúcha, tem que ter lá a votação de 60 imobiliárias. Exato. E as 60 vão escolher. Não tem uma pessoa que vai chegar aqui hoje. Ó, amanhã a comissão de vocês, amanhã vocês fazem parte de outra rede. Experiente, amanhã tu vai ter que trocar a cor da tua imobiliária. Né? Vai ser... Vermelha já é, né? Vai ser amarela. Vai ser amarela. Já foi amarela também. Ah, já foi amarela? Quando era César Esperindi, ela era azul. Era azul com as letras amarelas. E o vermelho saiu de onde? E o vermelho foi feito um trabalho lá em 2004 por uma agência para trocar mudança de marca, aí só Esperindi. Porque acontece o seguinte, o meu nome, né, que era o nome do meu pai também, César Esperindi, eu queria tirar da personalidade física e manter como corporação. Então, ficou Esperindi. Como é a tua, né? Sim. Vinícius Castel. Ficou Castel. Fiz o Castel. Achei que tinha alguma coisa a ver com o Inter aí já. Não, mas o que é importante é o seguinte, eu acho assim, ó, tem que ter coragem para ter o nome na fachada, né? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. É o que eu digo, né? A imobiliária, ali, na verdade, acho que a gente vai já para uns 8 anos já de imobiliária. De empresa. De empresa, a gente já vai para uns 8 anos de imobiliária, 8 ou 9, se eu não me engano. Sim. E tu ter o nome na fachada, né? E ali, a minha imobiliária é onde era a casa da minha avó também. Ah, da tua avó. Da minha avó, né? Então, a gente está ali há quase 100 anos no mesmo endereço, né? E a gente está no bairro também há muito tempo, né? Sim. Então, a gente não vai sair correndo. Na realidade, exatamente isso, né? Olha, para ter o nome na fachada, tem que ter coragem, tá? Porque senão os caras vão atrás da gente, né? Então, assim, é o fulano. Então, mas é assim, a mesma coisa. Meus pais se mudaram para onde eu estou ali em 1969. Já faz tempo, né? Era uma casa, foi a primeira igreja do bairro Rio Branco, foi ali, era uma capelinha, tá? Ali era uma capelinha. Aí então tá abençoado, tá explicado o crescimento dessa imobiliária. Tá dando sorte ali a coisa. Bah. Era uma capela. Aí um cara que fez a casa era o Simon Bronfman. Tá? Ele foi morar em Israel, voltou para a terra dele, já é falecido. E aí ele construiu a casa e depois meus pais compraram. Teve muita oração ali naquele lugar, então. Teve. Aí é bom, né? César, e hoje a gente não pode deixar de dar os parabéns também ao nosso time sem dúvida alguma, né? Nossa retaguarda da Rede Gaúcha aí, hein? Eu acho que são retaguarda, porque eles estão sempre à frente ali, a Lucy, a Guga, né? O Lucas tá aqui com a gente. Também tá aí. Firme e forte. A Lucy é a proprietária da Rede Gaúcha já. Né? Que compromisso, hein? Se tiver dona da Rede Gaúcha, é da Lucy hoje, verdade, né? É verdade. Cumprimentar a turma toda, né?
pelo esforço, pela eficiência, pela eficácia no trabalho, é fundamental como retaguarda para nós. É isso aí. César, e eu gostaria, né, a gente já está chegando no final aqui do nosso Corretor Cast, né? Eu gostaria que tu deixasse aí uma mensagem final, né, para as pessoas que nos ouvem aí, para os colegas de profissão, para os corretores, ou empresário, ou corretor mesmo, que está na linha de frente, né? O que tu falaria aí hoje? Qual o recado final que tu deixaria aí para esse Eu digo pessoal o aí? seguinte, assim como nós temos o nosso advogado de confiança, nosso médico de confiança, eu deixo o recado que tenha o seu corretor de imóveis de confiança, tá? Porque é fundamental a gente ter um bom relacionamento com profissionais. E são os profissionais que vão nos proteger, tá? É fundamental isso. Então, cuidem também da personalidade como pessoa, como profissional, cuidem da imagem de corretor perante seus clientes e perante a empresa também. Muito bom. Isso que tu falaste aí, eu vou até fazer um comentário aqui, é bem importante, né? A gente tem o corretor de seguro, a gente tem o corretor de seguro que cuida do nosso carro lá, que vale 50, 100 mil, 150 mil, 200 mil, um carro aí um pouco melhor, né? E aí um imóvel que vale 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, tu não tem teu corretor para cuidar do teu patrimônio. Exatamente. Que tu passou a vida toda, né? A maioria dos nossos clientes passaram a vida toda para adquirir aquele patrimônio, né? E aí tu não tem o teu corretor, vai colocar a venda, coloca lá com não sei quem, com o Joãozinho da esquina lá, que tu nunca viu na vida. Exatamente. Né? César, a Rede Gaúcha está te deixando uma lembrancinha aqui para tu levar lá para a Esperinde lá, né? Agradecendo aí esses 26 anos dos 28 junto com a gente, né? Exatamente. Essa parceria de longa data aí, esse teu comprometimento aí com a tesouraria também da rede, né? Sem dúvida. Então, eu queria te agradecer aí em nome de todos os associados, né? Eu tenho certeza que essa mensagem é de todos. Agradecer a parceria da Esperinde aí, que é uma grande referência no mercado imobiliário. É uma empresa que acrescenta muito no mercado imobiliário e qualifica o mercado imobiliário, né? Que a gente tenha mais experiências aí no mercado. Já vai abrir franquia aí agora. Muito obrigado, Vinícius. Valeu. Grande abraço. Grande abraço e bons negócios a todos. Abraço.